O programa Lesc Sustentável realiza capacitação sobre resíduos sólidos. Semana Nacional realiza ações contra preconceito e inclusão de pessoas com deficiência. E ainda informação sobre eleições e muito mais aqui no Primeira Hora, que já está começando. Olá, bom dia. A Fiesc, Ministério Público do Trabalho, realizam ações de inclusão de pessoas com deficiência na Semana Nacional de Luta para combater a discriminação e o preconceito. A Fiesc possui há 4 anos o Portal da Inclusão, que une em um espaço virtual as vagas de emprego oferecidas pelas indústrias em todo o estado para quem tem deficiência física e busca uma oportunidade. Em breve, o portal será reformulado. Um dos grandes diferenciais desse portal é a questão dos indicadores. São informações que você vai poder ter instantaneamente. Então, por exemplo, quais são as vagas que estão sendo mais oferecidas na região oeste, né? Qual o tipo de profissional que tem em determinada região, em determinada cidade, qual é a área que está tendo mais procura, que as empresas estão procurando mais por profissionais e vice-versa também. Conhecer também um pouco do profissional em cada região desse tipo de público. Ao longo dos 4 anos, a Fiesc registra 30% de vagas preenchidas em relação ao número de currículos cadastrados no portal pelas pessoas com deficiência. É o caso do Alexandro. Eu sou daquela turma com deficiência que possui uma deficiência invisível. A minha fica abaixo do joelho, né? Eu tenho uma amputação de membro e eu utilizo prótese. Há mais de 17 anos já utilizo esse equipamento. Então, nesse sentido, também faço parte dos 450 aqui dentro do Fiesc e isso também traz força para o processo de inclusão, porque daí também traz legitimidade para as questões de fala a respeito da pessoa com deficiência e por também estar trabalhando aí com um grupo de pessoas ao qual eu tenho uma interação muito boa. A Laís, analista de recrutamento, detalha as atividades que desempenha na instituição. Até mês passado fazia processo seletivo para o Senai, né? Então tínhamos vagas exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive no processo regular, muitas pessoas com deficiência também se candidatavam a essas vagas. E tem, né, a preocupação até no início de processo seletivo da inclusão dessas pessoas com deficiência, de recursos, na própria entrevista, se precisa de alguma adaptação para esse primeiro contato, tanto de intérprete até mesmo de software para essa acessibilidade. O Ministério Público do Trabalho preparou programação especial para destacar a luta pela inclusão. O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e hoje foi a programação local do evento chamado Reconecta, que é um evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho e que tem conteúdo nacional e também local e que tem por objetivo debater os temas sobre os direitos das pessoas com deficiência e fomentar a discussão e o esclarecimento da população e a inclusão desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. O Ministério Público do Trabalho realiza na sede do órgão a Feira Reversa de Emprego, que nada mais é que um encontro de entidades que representam as pessoas com deficiência e já possuem candidatos preparados para assumirem as vagas e as empresas que precisam respeitar a lei de cotas. Portanto, elas vão estar ali para receber, não necessitam ir atrás, digamos assim, por isso a reversibilidade, e vão poder aí fazer essa intermediação, talvez, entre pessoas, candidatos e candidatas a emprego e aqueles empregadores que buscam contratar esses profissionais. E uma reunião na Fiesc debateu a situação das rodovias em Santa Catarina. E este é um assunto que já foi e sempre é debatido pelos deputados em sessão ordinária. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte monitoradas pela entidade estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, basta o usuário pegar, por exemplo, em Dayal para cima, 470, ou um trecho de obra, ou a 282, o trecho Içara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade
bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, assim, parcialmente, eu não vou dar os números exatos, que algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exigem um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade. O nosso custo logístico é calculado cientificamente pela Fiesc, chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, os Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade. Além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes, fizemos uma estatística, porque nós estamos no mês de setembro. É claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas ela pode aumentar. É claro que a infraestrutura ela tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente. E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. Seminário de Práticas para uma Cultura de Paz foi realizado aqui na Assembleia Legislativa. Profissionais que atuam com medidas alternativas para o cumprimento de penas de crimes menos graves participaram do evento. Instituído pela ONU em 2002, o Dia Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro, motivou o evento realizado na Assembleia Legislativa. Para promover a interação e capacitação dos profissionais que atuam nas centrais de penas e medidas alternativas, organizado pela Secretaria de Administração Prisional de Santa Catarina. O secretário da pasta falou sobre o seminário Boas Práticas para uma Cultura de Paz. Ela visa a troca de experiências, a troca de boas práticas, Então nós temos, apesar de uma política central de atividade, nós temos algumas práticas bem destacadas em algumas comarcas. Então essas práticas nós queremos compartilhar com os demais membros das CPMAs e também buscar o fortalecimento e dar publicidade para a importância disso, para que as pessoas que precisem desse atendimento possam então se direcionar às CPMAs. As centrais de penas e medidas alternativas atuam em 11 comarcas do estado. Hoje, são 526 pessoas em alternativa penal, ou seja, não estão presas, que trabalham nas mais diversas funções no município de Florianópolis. Temos autorização do secretário de Educação. Nós encaminhamos para 124 unidades educacionais do município, nós temos autorização para fazer esse encaminhamento, mas nós só fazemos com a devida autorização dos diretores das escolas também. Nós temos autorização do secretário de Saúde, isso se dá também em razão de um termo de cooperação com a Prefeitura de Florianópolis. Na Secretaria de Saúde nós encaminhamos para a Diretoria de Bem-Estar Animal. Eles ajudam na limpeza dos canis, do trato com os animais lá. Nós fazemos esse trabalho para os 13 cemitérios do município de Florianópolis também. Na avaliação da responsável pela execução das penas na comarca da capital, as medidas alternativas são fundamentais e contribuem para a sociedade. Os apenados que têm esse tipo de pena alternativa não é o tipo de apenado que reincide. Então a gente pode dizer que nessa perspectiva, sim, a prestação de serviço à comunidade, as penas pecuniárias são eficientes para prevenir a reincidência. A seguir, as temperaturas vão baixar mais uma vez em Santa Catarina. E a capacitação para servidores do Parlamento sobre resíduos sólidos. Até já. Estamos de volta. E que tal saber como fica o tempo? Então vamos lá. Instabilidade com chuva por causa das áreas de baixa pressão. Durante o dia vai melhorar do extremo oeste ao meio oeste com o avanço de uma massa de ar frio e seco. A temperatura vai baixar um pouquinho.
16 graus é a máxima no oeste, 18 na Serra, 24 no sul, 25 na Grande Florianópolis, 24 no Vale do Itajaí e 25 no norte do estado. E o programa Alesc Sustentável realizou no Parlamento uma capacitação de resíduos sólidos. O programa Alesc Sustentável, que desenvolve ações de sustentabilidade e de gestão ambiental nas sedes da Assembleia Legislativa, promoveu uma capacitação com os profissionais que trabalham no setor de serviços gerais e zeladoria. De acordo com o gestor do programa, Marcelo Lube, o objetivo é reforçar os cuidados com a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos nas dependências do Parlamento. A nossa função e o nosso objetivo principal era lembrar apenas essas pessoas que trabalham já há muitos anos aqui dentro da Assembleia por uma firma terceirizada, que eles já fazem o trabalho. Eles só precisam entender do benefício que isso causa na área social, para a economia da cidade, principalmente, porque esse resíduo que eles estão nos ajudando a separar é encaminhado para o Ecoponto em Florianópolis e é revertido no financeiro dessas pessoas que fazem a triagem lá nesse Ecoponto. Outro tema discutido na capacitação foi o programa Pedalesc, que será reimplantado na sede do Parlamento para incentivar os servidores a utilizarem bicicletas em seu deslocamento diário. Vai ter bicicletário, vai ter escaninhos para as pessoas da zeladoria colocarem seus pertences, vão ter banheiros femininos e masculinos para eles trocarem de roupa e se quiserem vir trabalhar de bicicleta para evitar de colocar essa questão do carbono zero na atmosfera, quando vem de carro, de Uber ou de ônibus, né? Seriam também muito bem-vindos e a gente quer passar esse benefício para essas pessoas que nos ajudam na logística da Assembleia Legislativa. E eleições 2022. Olha só, gente, o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor encerra hoje. Então, fique atento. Para fazer o documento, é bem simples. A pessoa precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Se tiver tudo certinho, é só imprimir o título na ferramenta Autoatendimento ao Eleitor, lá no site do TSE. É só ir ao campo Imprimir o Título Eleitoral. Fácil, né? E a gente continua falando de eleições. O número de candidatas mulheres aumentou este ano aqui no estado em comparação a 2018. Os dados são do TSE e do TRE. Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina. A participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018. O número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do parlamento catarinense. Em 2018, a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao Poder Legislativo Estadual. Os dados são da Justiça Eleitoral. A cada eleição, as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa. Em 1982, tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos. De 1986 a 2002, a participação feminina variou bastante, mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao parlamento catarinense. Só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas. Naquele ano, quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino. Em 2010, o número saltou para quase 23%. Em 2014, o número de candidatas mulheres chegou a 28%, até que em 2018, o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30%. Entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais. Em 2018, o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres. Antes disso, elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura, mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido.
Outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos. Além disso, 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política. Mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Aqui em Santa Catarina, em 2018, 5 candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o Parlamento catarinense, o mesmo desempenho de 2010. Desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932, o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia. Mas foi só a partir de 1994, 60 anos depois, que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura. Em outras ocasiões, algumas deputadas suplentes assumiram vaga no parlamento. Um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no parlamento, ficando atrás da Etiópia, Iraque e Arábia Saudita. As primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar, Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro. Então, e o voto é obrigatório para eleitores com idade entre 18 e 70 anos, facultativo para menores de 18 anos e maiores de 70 e também os analfabetos. Só que tem gente que faz questão de participar desse momento extremamente importante para o país. Confira aí o conteúdo produzido pelas redes sociais aqui da casa. Oi, tudo bem? Eu sou Guilhermina Aparecida Damião Amarô, ainda voto e peço para todas as pessoas que tiver de 70 anos para cima, pode votar, que eu com idade de 76 eu vou votar, com grande prazer. Nas eleições desse ano, o público que tem mais de 70 anos é estimado em 15 milhões de eleitores. É um público que não é mais obrigado a votar, mas a Justiça Eleitoral convida para a cidadania. Uma dessas pessoas é a dona Guilhermina Aparecida Damião Amarô. E a senhora tem quantos anos? Tenho 76. E sempre vota? Sempre voto com grande prazer. É importante. Eu acho uma coisa muito bonita, uma coisa que é legal a pessoa pegar e votar. E dona Guilhermina, que baita exemplo, hein? Primeira hora de hoje termina aqui. A gente se encontra segunda-feira às 8 horas ao vivo. Bom dia, até lá.